Olha, no momento em que ter prótese de silicone se tornou quase obrigatório entre as mulheres jovens e até entre as mais maduras também, uma notícia como essa, de que uma marca de prótese oferece risco de se romper no organismo, gera uma preocupação generalizada, né? Pacientes e médicos também estão em alerta. Esse rompimento no organismo pode causar inflamações e há suspeita de que até câncer. Vamos saber daqui a pouquinho do especialista, porque agora nós vamos falar sobre o silicone usado nessas peças da marca PIP, que é poliimplante prótese, que é industrial. Vamos ver. Quatro casos de vazamento de silicone da marca PIP já foram notificados no Brasil. Tanto as pacientes quanto os médicos se surpreenderam. Tão logo se espalhou, a notícia causou pânico entre as mulheres que colocaram a prótese de fabricação francesa. Cerca de 12.400 brasileiras fizeram o implante. Ieda colocou cerca de 300 ml em cada seio em 2008. Fui fazer o exame periódico normalmente e viu que estava uma rupturazinha na prótese. A ruptura foi diagnosticada na prótese da mama direita, menos de 2 anos após o implante. Orientada pelo médico, Ieda procurou o cirurgião com urgência para providenciar a troca do silicone antes que houvesse o vazamento. Fiquei muito nervosa, que eu falei, pronto, isso agora dentro de mim, um corpo estranho, aberto, o que vai acontecer? Isso vai espalhar para a corrente sanguínea? O que vai acontecer? Vai me dar uma alergia? Vai me dar câncer? O que vai acontecer, né? Fiquei muito nervosa. Das 16 marcas de silicone certificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esta foi a que apresentou problemas mais graves. Por precaução, a Anvisa proibiu a comercialização das próteses PIP em todo o país desde abril de 2010. A decisão foi tomada depois que ocorreram rupturas em silicones de pacientes na Argentina. Recentemente, com os novos casos detectados na França, o governo brasileiro determinou o recolhimento e a incineração de todas as próteses que ainda estão no mercado. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não há motivo para alarde. O risco que nós temos hoje é de a paciente evoluir para um processo inflamatório. Essa mama fica dolorida, essa mama fica avermelhada, então cria-se um processo inflamatório na mama e não uma evolução para um câncer de mama. Câncer de mama é uma situação que, no momento, está descartado esse risco ao paciente. Nesta quarta-feira, representantes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Anvisa vão se reunir para discutir mudanças nos critérios de certificação de próteses. Para evitar transtornos, os cirurgiões defendem que a avaliação das próteses fornecidas pelos fabricantes ocorra periodicamente. Convoque todos os seus pacientes para que se tenha uma reavaliação médica, uma avaliação de imagem dessas mamas, para que se tenha a condição de estabelecer a melhor conduta para cada paciente, porque a avaliação é uma avaliação individualizada para cada paciente. Outro ponto a ser debatido durante o encontro será referente ao custo da substituição das próteses. Hoje o gasto é por conta das próprias pacientes. Recuperada do susto, Ieda está decidida a entrar na justiça para pedir o dinheiro de volta. Vou fazer uma viagem agora, quando voltar já vou dar entrada nos documentos, tudo direitinho com o advogado para ressarcir um pouco, né? Foi uma dor de cabeça essa substituição? Foi demais, muito mesmo, muito traumático mesmo. Tanto na parte financeira como emocional, principalmente, né? É verdade. Nós vamos conversar agora com o Dr. Carlos Augusto Carpaneda. Ele tem um vasto currículo acadêmico com dezenas de trabalhos publicados em revistas, livros científicos, inclusive no exterior. Ele é membro da Sociedade Brasileira e a Internacional também de Cirurgia Plástica, mestre em Imunologia e Genéticas Aplicadas e é doutor em Dermapatologia. É isso, é? Isso. Se eu fosse falar todo o currículo dele, a gente ia passar 2 horas aqui. Tudo bem? Tudo bem, Leila. Doutor Carpaneda, existem divergências com relação à necessidade de se retirar essas próteses da PIP. O que o senhor pensa a respeito disso? É necessário ou não? Veja, todas as próteses, seja a PIP ou as nacionais ou as americanas, as canadenses, elas são envolvidas por uma borracha. Então, o que tem dentro, que é o gel, é que está sendo considerado uma substância inadequada. Então, enquanto a prótese não romper, ou seja, ela não rasgar dentro do corpo, não tem perigo imediato para o paciente. Ok, vamos mostrar algumas próteses que estão aqui. A gente tem um exemplar dessa aqui. Essa aqui é a PIP. Isso. Mostra aqui, por favor, fecha para ele. Ele vai mostrar uma falha para a gente ter ideia do que é.
Se nós compararmos, você pode me emprestar aqui, Neila? Se nós compararmos essas duas superfícies, a gente vai ver que essa é uma superfície que tem falhas. Então, o problema está sendo questionado é sobre o conteúdo, que é um conteúdo que é constituído de um silicone, vamos dizer, comercial. Não é um silicone médico. Então, enquanto ela estiver envolvida por essa borracha, ou seja, ela não rasgar dentro do corpo, esse conteúdo não entra em contato com os tecidos. Então, a preocupação da paciente é só depois que a prótese se romper. A gente tem uma prótese rompida aqui, eu vou mexer com o palito, porque eu fui tão inocente, botei o dedo nessa prótese, eu passei meia hora com a mão grudada. Você imagina isso dentro do organismo? Quais são os riscos do rompimento de uma prótese dessa dentro do organismo? Veja, ela não se espalha como a água. Ele é um gel, como se fosse uma clara de ovo. Então, quando a prótese rompe, o que ele vai fazer? Ele vai irritar os tecidos mamários vizinhos. E aí começa a dar cisto em torno da mama. Entendi. Eu vou tentar pegar aqui, parece um... Olha só como ela gruda, até o palito ficou grudado. É um pão de queijo gigante, altamente nocivo, né? A gente estava vendo ali na matéria... Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pergunta de alguns telespectadores, porque senão eu vou fazer as minhas aqui. Olha só, a Ana Maria Gomes de Braslândia pergunta o seguinte: eu fiz uma prótese, eu coloquei uma prótese e não tenho certeza se essa prótese é dessas francesas ou não. Qual o exame que eu posso fazer? Ela tem dois caminhos. Primeiro, tentar localizar o médico que a operou para fazer a pesquisa com ele. Ou, se ela quer saber se é brasileira, ela tem que ligar para a fábrica brasileira, o representante aqui, que ele tem a relação de todas as pessoas que colocaram próteses nacionais. E quais são as marcas indicadas? Tem muitas opções, eu não sei se o senhor pode falar um nome de marcas aqui. A pergunta é da Maria, da Asa Sul. Não, no momento a gente só tem uma contraindicação, que é a prótese PIP. O nome é PIP. Então, essa está contraindicada, porque está até suspensa a sua utilização no Brasil. Todas as outras, até a presente data, estão liberadas pela Anvisa e, portanto, no momento, podem ser comercializadas. Há ou não risco de câncer para essas pacientes, doutor? Não, o risco são processos inflamatórios. Câncer, até hoje, não existe nenhum caso diagnosticado. As próteses foram introduzidas em 1964, ou seja, nós já estamos quase com 50 anos e até esse momento não houve nenhum caso descrito no mundo sobre o aparecimento de câncer. Tá. A pessoa que vai retirar essas próteses, que tem problema, na mesma cirurgia ela pode colocar outra prótese? Sim, pode. Ela tira aquela prótese que está rompida ou que está com problema e no mesmo ato coloca uma prótese íntegra. E ainda não existe garantia de que a empresa vai pagar pelas novas próteses, realmente é a paciente, como a gente viu na matéria, que tem que arcar com esse custo? No Brasil, o que está acontecendo é o seguinte, o INAMPS está prometendo repor as próteses para as pacientes que foram operadas por câncer. Então, a paciente teve um problema, uma reconstrução mamária, colocou uma prótese, então ela colocou uma prótese por doença. Nessa situação, o Brasil, o INPS, está assumindo a responsabilidade de substituir as próteses nos hospitais públicos. As pacientes que colocaram próteses estéticas, ou seja, para apenas melhorar o seio, essas ainda não estão cobertas por algum recurso do governo ou mesmo de algum órgão. Ok. O senhor trouxe aqui vários tipos. Essa aqui tem como se fosse uma camurça em volta. Olha só. É uma espuma de poliuretano. Tá. E essa daqui é outro material completamente diferente? Não, esse porque aqui é o depois mesmo. de um ano esse poliuretano é destruído pelo corpo e fica só o silicone, que é esse aqui. E isso aqui? Essa é a prótese lisa, que foi a primeira prótese fabricada em 1964. Ela não é mais utilizada? É utilizada para algumas outras técnicas, como prótese de panturrilhas, próteses glúteas, aí utiliza esse material. Gente, você não sabe mais se a pessoa é de verdade ou se não é. Prótese de panturrilha, a gente pode botar prótese em que partes do corpo, por exemplo? As mais comuns são de panturrilha, glútea, de mama. Existem as próteses de face, de queixo, de malar. Né? Os homens utilizam, às vezes, em peitoral, em braço, para engrossar o braço. São as mais comuns. E de pênis também. Nádegas também. Pênis também? Pênis também. Gente, não tem mais ninguém de verdade nesse mundo, não. Olha só, quem faz implante de silicone pode amamentar normalmente? A pergunta é da Maria, de Santa Maria. Veja, a prótese de silicone é colocada atrás da glândula. Por esse motivo, quando se produz o leite, ele está sendo produzido anteriormente à prótese e ele vai ser produzido e liberado normalmente, como se não existisse prótese atrás. Olha, o doutor já respondeu essa pergunta, mas como chegaram 3 perguntando a mesma coisa, eu vou fazer de novo. A Sheila Virgínia, de Brasília, a Priscila, de Taguatinga,
Eles querem saber aquela pergunta, como é que faz para descobrir qual é a prótese que ela tem? Tem que buscar o médico? O mais fácil, o mais prático é o médico. Mas depois, se eles quiserem, eles podem ligar aqui para o seu programa, eu deixo o telefone da fábrica brasileira e eles vão informar se aquela prótese foi adquirida no Brasil. Ok, esse aqui não é especificamente sobre prótese, mas tem a ver com o assunto. A Ellen Lima de Águas Lindas pergunta o que fazer em caso de erros médicos nas cirurgias plásticas. Bom, o erro médico ele tem que ser julgado por uma justiça, né? Então ela vai entrar com um processo, como se entra por um erro de qualquer, não só médico, mas de outras profissões, ela entra na justiça requerendo os direitos dela em cima do que ela perdeu, a justiça vai julgar e aí vai dar ganho de causa a quem for. O corpo ele pode rejeitar uma prótese mesmo que ela não estoure dentro dele? Normalmente ele não rejeita, pode haver um processo inflamatório ou de infecção, aí sim ele põe para fora. Se não houver um processo inflamatório, um processo de infecção, essa prótese não sai do corpo. Tá, e se a mulher decidir que ela quer fazer a remoção, quais os cuidados ela tem que tomar, o que ela tem que providenciar? Se ela quiser trocar a prótese? Se ela quiser trocar a prótese. Não, aí são os exames normais, como se ela nunca tivesse feito. Ela procura o médico, faz os exames pré-operatórios, decide o tamanho e a forma da prótese que ela quer, e aí substitui, retira a que ela tem e no mesmo ato coloca uma prótese nova. Ok. A Maria José do Paraná pergunta o seguinte, eu fiz uma cirurgia há 10 anos para retirar excesso de pele nos seios e perdi a sensibilidade. Há alguma outra operação para recuperar essa sensibilidade na região? Não, infelizmente esse é um processo que não tem retorno. Uma vez que ficou dormente, que perdeu a sensibilidade, isso é irreversível. No momento, nem tem nenhuma técnica que permita o retorno da sensibilidade. Ok. A Dandara, da Asa Norte, pergunta se o silicone pode ter algum efeito diferente no corpo de um transexual. Não, a princípio o corpo humano reage de maneira semelhante. Ele é intersexo, ele não depende do sexo. Então, no seio de um homem ou de uma mulher, as reações são semelhantes. A prótese não sabe, né, se é homem, se é mulher, se é ela transexual. tá em qual sexo. É transgênero esse silicone. O Paulo César, última perguntinha de Planaltina de Goiás, pergunta por quanto tempo é seguro ter uma prótese PIP no corpo? Olha, a estatística tem mostrado que em torno de 2 anos ela tem começado a romper. Então, entre 2 e 5 anos, parece ser a estatística das próteses francesas pelo seu rompimento. As outras próteses nacionais, as canadenses, aparentemente elas rompem entre 10 e 20 anos. Ok. Muito obrigado, doutor, pela sua participação, pelos esclarecimentos.